O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, seu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram os presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de hoje, na solenidade da Epifania do Senhor, a liturgia nos pede para que façamos o anúncio das solenidades móveis do ano que começa hoje, que começou. E a proclamação é assim: irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará na Páscoa, no domingo de Páscoa. Este ano será no dia 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 16 de maio. Pentecostes, a 23 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos e dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, é e que há de vir, Senhor do tempo e da história,
louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje uma festa muito importante. Na verdade, é mais do que uma festa, é uma solenidade. A solenidade da Epifania do Senhor. O que é que significa esta palavra? É uma palavra grega. Na verdade, todo o Evangelho, as cartas de São Paulo, o Apocalipse, todo o Novo Testamento já foi escrito no grego, que era a língua moderna do tempo deles. O grego naquela época era como o inglês hoje. Todo mundo quer aprender inglês, todo mundo quer falar inglês. Muitas coisas só são comércio, uma série de coisas acontece na língua inglesa. Na época de Jesus era o grego, era a língua moderna, era a língua mais especial. Todo mundo queria aprender o grego. Os cristãos já estavam aí nessa transição e falavam já o grego, e todas as cartas foram escritas em gregos. Todas as palavras que nós conhecemos hoje, epifania, batismo, uma série de palavras assim, elas já são grega. Epifania quer dizer a manifestação do Senhor. O Senhor que se manifesta, que é apresentado aos homens. E hoje aqui apresentado de uma forma bem especial. Na verdade, as grandes apresentações de Deus, ela não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos no nosso mundo, né? Quando você vai fazer o lançamento de uma loja, um comércio, alguma coisa assim, sei lá, você faz uma propaganda muito especial, você arruma profissionais, uma série de coisas, dá uma grande festa, põe nos jornais, anuncia, faz todo mundo ficar sabendo daquela marca, daquele acontecimento. As apresentações de Deus não, elas são completamente diferentes. A grande manifestação de Deus, de Jesus, no dia do nascimento, foi no escondido. Naquela noite santa estava somente Maria, José e os animaizinhos, mais ninguém. O povo nem soube que havia nascido um menino, ninguém soube. Os anjos do céu cantaram glória a Deus no mais alto dos céus. Algum grupinho de pastor veio ver Maria com o menino, mas era o nada. Enquanto isso, a cidade de Jerusalém, a cidade de Belém, estava vivendo sua vida normalmente. Deus se fez carne e veio morar no meio de nós e ninguém ficou sabendo. Essa foi a primeira manifestação do Senhor. A segunda manifestação é essa que nós estamos celebrando hoje, a Epifania. Aqui já tem algumas coisas diferentes. O menino já está com a sua mãe e José em Belém. De repente, na cidade de Jerusalém, a cidade velha, trancada de muros, aparece na porta da cidade reis magos. Os reis, eles não viajam sozinhos, eles viajam com toda a sua caravana. Vêm generais do seu exército, vêm os seus empregados, vêm os seus servos, vêm os seus filhos, as suas mulheres, vem um monte de gente, uma caravana imensa. Entra na cidade de Jerusalém e todo mundo fica apavorado. O que está acontecendo aqui? O rei Herodes fica atormentado. O Evangelho diz exatamente isso. O rei Herodes e toda a cidade ficou perturbado. O que está acontecendo? E os reis magos se apresentam diante do rei Herodes, um homem terrível, e pergunta a ele: cadê o rei dos judeus? Nós estamos procurando e viemos adorá-lo. Vieram procurar, claro, no palácio, porque é natural que um rei nasça num palácio. Então vamos primeiro procurar no rei. Não é um dos seus filhos que nasceu? Não era ninguém que tinha nascido ali. Eles então procuram, o rei também não sabe, a cidade inteira não sabe. Ele procura os magos e pergunta para eles: cadê? Onde é que vai nascer o Messias que vocês tanto falam? E eles todos falavam. Todo mundo esperava o Messias, Jerusalém inteira, Israel inteiro, todas as gerações, desde a época de Abraão, desde os primeiros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, desde do rei Davi. Todo mundo fala que viria um Messias, o Salvador, o grande rei dos judeus. Todo mundo esperava
mas ninguém se deu conta de que ele já estava ali no meio deles, que havia nascido. Este rei que nasce é um rei diferente. Por que os reis magos vieram adorar este rei? Porque na época deles, o rei às vezes se achava o próprio Deus, como os imperadores romanos obrigavam o povo a adorá-los. Os cristãos não aceitavam adorar os imperadores e por isso eles morriam. Os imperadores mandavam matar os cristãos porque eles não se dobravam diante dos imperadores, mas porque eles se achavam deuses. Este menino que nasceu, não, ele é Deus de fato. E eles vieram para adorar o menino. O rei diz: não sabemos onde nasceu. Aonde ele deve nascer? Lá em Belém. Belém não fica muito longe de Jerusalém, é bem pertinho. A cidade de Jerusalém está em cima da montanha, do Monte Sião. Nas encostas tem várias cidades. Numa das encostas está ali a cidade de Belém, um pequeno vilarejo. E os reis foram até onde estava Jesus. Quando chegaram no lugar onde estava Jesus, ao invés de encontrar pelo menos um palácio, uma casa bonita, um lugar extraordinário, estava uma pobre menina com seu esposo e o menino deitado no coxo dos animais, da manjedoura. Manjedoura é um nome bonito para dizer o coxo onde os animais se alimentavam. E ali eles se ajoelham e adoram o menino Deus. E esta foi a manifestação, a primeira manifestação de Jesus a todos os povos. A igreja sempre reconheceu nesse fato o momento em que a salvação foi tirada de Israel, porque Israel não reconheceu Jesus, não reconheceu Deus, foi tirada do povo hebreu e foi dada a todos os povos da terra. Santo Agostinho dizia, Santo Agostinho, que gostava muito de celebrar esta Epifania do Senhor, ele dizia: hoje é o dia em que Deus me escolheu para conhecer a salvação. Hoje foi um dia que os pagãos, aqueles que não fazem parte do povo judeu, foram escolhidos para receber a mensagem do Evangelho. E a primeira mensagem do Evangelho é justamente a mensagem da humildade. Deus poderia muito bem ter feito um grande espetáculo, ter colocado os grandes profetas, um monte de gente anunciando: olha, vai nascer o Deus menino, vai nascer o Deus menino, obrigar os reis a se dobrarem diante dele. Deus podia ter feito tudo isso, mas ele, seguindo a lógica de Deus, que não tem nada a ver com a lógica humana, ele se fez pequeno, pobre, frágil, simples, extremamente humilde, deitado numa manjedoura como um pobre qualquer. Então hoje nós somos chamados a olhar para este menino de Belém e seguir os passos dele, e principalmente os passos da humildade. A Epifania somos chamados a olhar a luz de Jesus, que é a luz do mundo, ele que ilumina toda a terra envolta em trevas, mas também nós somos chamados a sermos a manifestação de Deus. A gente precisa ser, como Dom Bonifácio gostava de dizer, nas crismas, ele falava assim: nós temos que ser o outdoor de Deus, nós temos que ser a cara de Jesus, a imagem de Jesus. É interessante que nós não seguimos o caminho dos magos que vão até Jesus e adorá-lo, nós fazemos o caminho inverso. Nós é que queremos ser adorados, nós é que queremos ser importantes, nós é que queremos ser vistos, nós é que queremos ser mostrados. É só você ver as coisas simples do dia a dia, O pessoal agora virou uma moda tremenda aí, todo mundo fazendo tatuagem, aquela coisa, nesse tempo de férias, Você vê lá na praia, todo mundo tatuado dos pés à cabeça. E às vezes, mesmo quando trazem tatuagens cristãs, religiosas, Jesus, Maria e tal, é algo que ele fez ali um pouco para se mostrar, para se aparecer. Ao invés de estar tatuado dentro do seu coração a mensagem do Evangelho, eles rabiscam o corpo, a cara, os braços, as pernas, porque tem que tatuar alguma coisa. Outras pessoas, como diz o ditado feio lá, é a cara da riqueza,
O sapato dela é só marca, a sandália é marca, a saia é de marca, a blusa é de marca, o cabelo é de marca, a maquiagem é de marca, tudo é de marca. Ela é o outdoor das grandes marcas do mundo. Não é o outdoor de Jesus. Não é a cara de Cristo. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer ser querido, todo mundo quer que falem bem dele, está preocupado, ó, fulano falou mal de mim o tempo inteiro, está preocupado com o nome, com o sucesso, com a carreira, com os bens, com o dinheiro, está preocupado com tudo que para Deus não vale nada. Como São Paulo vai dizer, em vista de Cristo, tudo isso eu considero como lixo. A riqueza, a juventude, a beleza, a grandeza, o nome, o status, as joias, o dinheiro, tudo isso diante de Cristo, lixo. Então hoje nós somos chamados a viver a Epifania de Jesus. Um grande santo, só para terminar, que foi a Epifania de Jesus, foi justamente São Francisco de Assis. São Francisco, ele era tão pobre, tão parecido com Cristo, ele era tão configurado a Jesus, que ele tinha as chagas de Jesus. As mãos de Francisco tinham um buraco assim aberto, as mãos dele, que sangrava e que doía direto. Debaixo da costela, do lado direito de Francisco, tinha um buraco que ia quase até o coração. Ele tinha muita dificuldade de respirar, justamente por causa daquela chaga ali. Ele era extremamente pobre, abraçou a pobreza, abraçou o amor aos irmãos de uma forma extraordinária. Ele era a própria figura de Jesus. Tanto que quando Clara de Assis viu Francisco morto na porta do seu convento, ela disse: Francisco era tão parecido com Cristo que a gente não sabia quem era Cristo e quem era Francisco. Era para dizerem assim da gente também. Não era para as pessoas dizerem: esta pessoa, ela é tão cheirosa que ela é o próprio Chanel, né? Ela é tão bem vestida que ela é a própria sei lá o que, as marcas do mundo. Ela é tão mundana que nem parece com Cristo. E o pior é quando as pessoas começam a dizer assim: interessante, não sei para que essa pessoa vai todo dia à igreja. É a mesma coisa que dentro de casa, não muda nada. Ela não tem nada de especial, não tem nada de extraordinário. Às vezes as pessoas falam isso de maldade, claro. Mas era para alguém reconhecer Jesus em nós. Era para alguém olhar para a gente e ver Deus. Era para alguém olhar para a nossa forma de viver, para a nossa forma de falar, para a nossa forma de se comportar e reconhecer Jesus. Porque se ninguém reconhecer Jesus em você, você está fazendo as coisas erradas. Você está levando outra pessoa, não Jesus. O problema é se ao invés de nós levarmos Jesus, a gente levar o mundo, a gente levar as nossas vontades, as nossas misérias e levar inclusive o diabo. A gente precisa ter muito cuidado. É a Epifania de Jesus e a gente precisa também ser a epifania dele. Porque se não formos uma luz brilhante como Cristo, nós somos trevas. Trevas que não servem para nada, só para o mal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos converta. Que Ele venha logo para nos libertar do pecado e da morte.